E aí, galera, vamos continuar a aula para a gente observar o que aconteceu dentro daquele mesmo processo da precessão de Lamor, só fazendo uma lembrança da aula anterior, né? A gente tem a precessão de Lamor, que é gerada pelo campo magnético externo, e a dimensão, né, desse processo da precessão é proporcional a B0. Então, proporcional é uma relação proporcional entre a constante magnetogírica e o campo magnético externo que a gente coloca a nossa amostra. Então, como isso é função da massa e da carga nuclear do núcleo, cada um vai ter uma velocidade de precessão, uma velocidade angular induzida, e a precessão de Lamor é a própria frequência de transição energética do RMN. Então, o movimento desses vetores, eles vão ser exatamente o processo de absorção de energia, né, emitido pelo equipamento para que a matéria dê uma resposta para a gente. Então, como é que acontece essa resposta, a absorção de energia? Existem dois processos, que é a magnetização transversa e a magnetização longitudinal. Então, a gente observa aqui nesses dois diagramas em que eu tenho o espaço em 3 dimensões. Esse Z é B0, tanto A como A' é aquele vetorzinho campo magnético, mas eu substituí aqui pela letra A para a gente observar. Então, quando a gente tem a magnetização transversa, a gente observa, né, que tanto a linha quanto A tem projeções no eixo Y e no eixo Z. Só que a gente observa, e aí eu queria que vocês observassem essa figura que eu gerei aqui, que a gente não crie problemas no entendimento disso. Imagina que esse vetorzinho aqui seja aquele vetor que a gente criou uma figura circular, tá ok? Então, em dois momentos, a gente vai analisar essa figura, né, de vetor que está circulando e gerando aquele vetorzinho, aquela figura circular aqui em cima, aquela circunferência aqui sobre essa figura. Então, a gente vai analisar dois momentos, o momento A' e o momento A. Eles estão exatamente sobre Y. Quando isso acontece, a projeção desse vetor nessa coordenada Y, nós vamos ter dois vetores de projeção. Ambos estão na mesma direção, no entanto, em sentidos inversos. Como esses dois vetores em módulo têm a mesma dimensão, essas duas projeções, elas se anulam porque elas estão em sentidos opostos. Então, a soma vetorial de dois vetores em sentidos opostos é zero. Então, eles se anulam. Da mesma forma, né, a gente vai observar aqui esses dois vetores, selecionar dois vetores em opostos daquela figurinha circular, em X, a sua projeção também vai ser a mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, ela vai ser zero. Todas as outras projeções ao longo dessa circunferência, nos eixos, no plano x e y, vão ter suas componentes inversas. Então, todas as projeções de mizinho no plano x e y vai ser zero. Então, a magnetização transversa, enquanto esses vetores estão girando, as projeções em x e y vão ser zero, elas não existem. Logo, né, aguardem isso, logo, quando a gente tem a magnetização longitudinal, quer dizer, aquela projeção de todos os vetorizinhos em Z, a gente cria uma resultante M.
Lembra que eu falei para vocês, lá atrás, que quando a gente magnetizava, quando a gente botava os nossos núcleos sobre um campo magnético B0, a gente criava um vetor resultante único por conta de todas as partículas que estavam orientadas para ele. Então, aqui a gente conseguiu provar que o campo magnético gerado por aquela partícula, ela gera um vetor resultante emisão. Só que agora nós demos um nome. O nome desse vetor resultante do campo magnético em precessão se chama momento magnético longitudinal. Logo, nós temos momento magnético longitudinal no momento de precessão, no estado fundamental, então é o estado onde apenas B0 está agindo, e nós não temos um vetor resultante em magnetização transversa. Guardem isso. Então, no estado fundamental, onde apenas B0 age, o vetor emisão é a magnetização longitudinal. É o estado fundamental da partícula. Todas as transições que agora irão ocorrer vão ser de deslocamento dessa resultante M no plano X e Y. Então, o que a gente vai fazer quando a gente bombardear as nossas partículas com uma frequência de rádio, que é a frequência de RMN? A gente vai gerar uma magnetização transversa. Logo, esse vetor emisão ele vai ser rebatido para o plano X e Y. E isso é o processo de transição energética. Toda vez que a emisão, que é resultante, no estado fundamental, passar para o plano X e Y, gerando uma magnetização transversa e zerando a magnetização longitudinal, nós teremos o processo espectroscópico. Lembra lá atrás, nas primeiras aulas? O processo espectroscópico é o resultado da interação de uma frequência de energia sobre a matéria. Toda vez que eu tenho uma frequência agindo sobre a matéria e ela entra em ressonância, ela gera uma excitação. Quando essa espécie volta ao seu estado fundamental, ela gera uma frequência que, se eu tiver um equipamento espectroscópico, eu vou captar e gerar um sinal, gerar um espectro. Então, o processo, né, de transição energética da ressonância magnética nuclear é justamente essa magnetização, esse deslocamento, essa transição desse vetor emisão para o plano X e Y. É a transição, é a mudança da magnetização longitudinal para a magnetização transversa. Recapitulando, no estado fundamental, nós não temos um processo de magnetização transversa. Todas as projeções foram anuladas. Quando eu excito o meu núcleo, eu excito o momento magnético desse meu núcleo, eu transformo a minha magnetização longitudinal em magnetização transversa. Quando o meu vetor emisão resultante volta a criar a magnetização longitudinal e acabar com a magnetização transversa, há a emissão de uma frequência que é capturada pelo equipamento e gera um sinal. E aqui, ó, é mais ou menos isso que eu falei. Né, ó. Emissão é rebatido, gera
E ele lembra que ele está girando, né? A resultante emissão é a resultante de todos os movimentos de precessão em Z. Tá? Essa resultante vetorial, ela continua girando, todo mundo está girando. Quando ele é rebatido no XY, ele gera um movimento circular no plano XY. Nesse instante, né, em que as transições transversais estão agindo e há um movimento, né, desse vetor emissão no plano XY, você gera um campo magnético induzido aqui. Ó. Esse campo magnético induzido está ortogonal ao plano X, ortogonal ao plano Z, ao eixo Z, é nesse momento em que ele vai gerar o sinal. Por quê? Porque é nesse momento em que ocorre a frequência, quer dizer, ele interage com a frequência gerada pelo equipamento. A volta desse vetor ao eixo Z é exatamente o momento onde há emissão de um sinal, a formação de um sinal elétrico, né? E aí esse sinal elétrico vai gerar um espectro, né? Ele vai ser entendido no equipamento como um sinal, ele vai transformar isso numa figura, né? Que a gente chama isso de a gente vai gerar um sinal em que o equipamento vai tratar toda essa pulso, né? O pulso, né? Isso aqui é tudo que eu falei anteriormente. O pulso de radiofrequência que é gerado, que é emitido ortogonal a Z, ele vai diminuir a magnetização longitudinal e vai gerar a transversa, como eu disse, que é o momento de absorção de energia, né? Ou então, o que a gente pode chamar de excitação desse campo magnético. Esse sinal elétrico, que há a criação de uma figura que nós chamamos de FID, né? Que é o Free Induction Decay, né? Que é uma indução de decaimento livre. O momento em que ele volta ao seu estado fundamental é que nós geramos esse sinal que nós chamamos de FID. E ele tem essa figurinha aqui, ó. Então, ó, aqui estão todos os movimentos. Aqui está a emissão, vermelhinho. Quando ele absorve a frequência de RMN, de rádio, ele é rebatido para o plano XY, ele roda. No momento em que ele volta ao seu estado fundamental, olha lá, naquele movimento, a gente gera uma espiral e até ele ficar perpendicular novamente a XY, ele gera o sinal. O sinal é algo dessa forma aqui, tá vendo? É o que nós chamamos de FID. Essa figura aqui é tratada nos computadores e você gera um espectro que a gente consegue ler. Nos equipamentos modernos, esse ataque de frequência é usado uma técnica muito interessante que você utiliza uma estratégia que nós chamamos de pulso. Então, o equipamento ele vai injetando milhões de pulsos, milhares de pulsos, centenas de pulsos por segundo, e cada resposta por segundo que é emitida, imagina que isso é uma partícula nuclear, então todos os processos são quantizados. Cada vez que um pulso atinge a amostra por segundo, você gera um feed. E aí eles vão se somando. O equipamento, né, o computador do equipamento, ele começa a somar esses feeds, de modo que a gente não precisa de uma quantidade muito grande de amostra. A gente faz já como se a gente estivesse fazendo várias vezes o mesmo espectro. Ele vai somando os feeds, como eles são coincidentes. Essas curvas vão se sobrepondo, aumentando, e aí eu não preciso de ter uma grande quantidade de amostra. A mesma amostra, como ela não é destruída, eu posso fazê-la várias vezes. Esse feed gerado é transformado no espectro e a gente consegue observar e analisar a amostra. Então, o processo de RMN
ele nada mais é do que aquele processo. Eu apresentei para vocês aqui o fenômeno bem lá dentro da forma que ele acontece. A gente costumava ver isso lá atrás, pegando um nível, o elétron num nível, e pulando para um nível acima, e ele retornando ao seu estado fundamental. No RMN, esse processo é um pouco diferente, porque a gente está falando de núcleo atômico. Então, a gente, só para fazer uma recapitulação, o vetor emisão, que é todas as projeções longitudinais no eixo Z daquele vetor em precessão, quando há um bombardeamento desse campo magnético, né, desse resultante emisão pela radiofrequência, há a criação de uma força, de um torque, que faz com que esse vetor emisão seja rebatido no plano x e y. O que eu chamei que é um processo, né, de magnetização, em que há a transformação da magnetização longitudinal em magnetização transversal. Essa magnetização transversal gera um campo magnético induzido que entra em ressonância com o equipamento. Quando ele volta ao seu estado fundamental, fazendo um processo que nós chamamos de relaxação, ele emite uma frequência. Essa frequência é gerada um campo elétrico, uma onda elétrica, e se gera o que nós conhecemos como feed. Nos equipamentos modernos, há uma multiplicação desses pulsos, que nós chamamos de pulsos de radiofrequência, de forma que a gente não precisa de muita amostra, porque ele vai fazendo milhões de uma sequência muito grande de pulsos, né, de espectros, somando esses feeds. Então, a gente vai ter, assim, como se a gente tivesse uma grande quantidade de amostra numa única análise. A gente, então, bota uma quantidade muito pequena de amostra e faz diversas análises, somando esses feeds. Esses feeds vão ser tratados, que a gente chama de transformada de Fourier, transformando o feed num espectro inteligível. Então, esse é o processo de transferência de energia, um processo espectroscópico da ressonância magnética nuclear. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar de um assunto também bastante interessante, que até aqui a gente criou um sinal apenas de RMN. Mas esse sinal de RMN, ele precisa diferenciar agora os diferentes núcleos de hidrogênio. Se a gente tivesse apenas esse fenômeno, a gente teria sempre um sinal de RMN ligado ao hidrogênio. Mas o que a gente observa é que nós temos diversos hidrogênios diferentes dentro de uma única molécula. Na próxima aula a gente vê isso.